Fala pessoal, tudo bem? Na semana passada, no dia 3/5 de 2024, a OpenAI lançou para o mercado o seu até então mais poderoso modelo de IA generativa, o GPT-4o. Hoje eu trouxe para vocês aqui um super teste com a API aqui utilizando o GPT-4o. Então vamos dar uma olhada nas principais características do modelo e também no que há de novidade em relação ao GPT-4, que era até então o modelo mais recente da OpenAI, tá? Vamos lá para a tela do Python. Então aqui eu estou usando o Google Colab para poder rodar os códigos, né? Mas, pessoal, em resumo, como eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, né, no vídeo de lançamento do GPT-4o, a gente tem como principal característica desse modelo, basicamente duas coisas. Ele ser um modelo multimodal, ou seja, ele aceita aqui entradas de vídeo, áudio, texto e imagens, tá? Porém, até o momento de gravação desse vídeo, via API a gente só consegue imputar imagens e textos, tá? O GPT-4o aqui, quando consumido via API, ele não aceita vídeos e voz, né, e áudio, tá? Mas o grande diferencial que a gente já pode destacar aqui em relação à API até o dia de hoje é que a OpenAI promete que o GPT-4o seja um modelo 2 vezes mais rápido que o GPT-4 e também 50% mais barato, tá? Então, como vocês podem ver aqui nessa tabelinha de custos, o GPT-4o, somando a entrada com a saída aqui de tokens, né, a gente tem R$20 por 1 milhão de tokens, tá? Para se ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, né, 1 milhão de tokens é mais ou menos aqui em português 700 mil palavras, tá bom? Então a gente tem esse custo de R$20 por 1 milhão de tokens e o GPT-4 ele está custando R$40 a cada 1 milhão de tokens. Então realmente é 50% mais barato. O GPT 3.5 é um modelo mais simples, né, um dos primeiros modelos ali que foram disponibilizados para o mercado. Vocês vão ver que ele tem aí um custo muito baixo, né, de R$2 a cada 1 milhão de tokens, tá? É muito mais barato. Só que como a gente vai ver aqui, a performance aqui o nível de resposta, né, a qualidade da resposta ela é bem inferior aos outros modelos. A janela de contexto do GPT 3.5 é de 16 mil tokens, tá? E ao passo que o GPT-4o e o GPT-4 Turbo tem uma janela de contexto ali de 128 mil tokens, beleza? Bom, vamos botar a mão na massa aqui. Basicamente a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é ir até o site oficial da OpenAI e gerar uma API Key, tá bom? Eu não vou fazer isso aqui porque eu já fiz isso num outro momento, né? Mas é bem simples essa geração. Qualquer dúvida você pode deixar um comentário aí no vídeo, beleza? Segundo ponto é instalar aqui a biblioteca da OpenAI, tá? Então você vai dar um pip install aí, OpenAI, e aí a gente começa a fazer o instanciamento das bibliotecas, né? Então a gente tem aqui as importações e a criação aqui do cliente OpenAI, e eu também vou utilizar a biblioteca Time para medir o tempo de execução, dado que aqui a OpenAI falou que o modelo GPT-4o ele é 2 vezes mais rápido aí que o modelo GPT-4 Turbo, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é testar aqui o tempo de execução do 3.5 Turbo, que é realmente o modelo mais rápido da OpenAI, porém a qualidade da resposta ela é bem inferior aos outros modelos, tá? Ele é mais barato também. Então eu vou falar para ele que ele é um escritor criativo e para ele escrever uma postagem sobre a arquitetura Transformers e como ela mudou o campo de processamento de linguagem natural, tá? E aí, como vocês podem ver, aqui eu estou usando o parâmetro de temperatura que, em linhas gerais, assim, ele vai dizer o quão criativo o modelo é, tá? Não é exatamente isso, mas vamos aproximar isso para fins didáticos. E o max tokens é o quanto, o número de tokens que ele pode gerar aqui na resposta, tá bom? Bom, como vocês podem ver, essa execução demorou 9 segundos, tá? Vocês forem ver aqui na saída da célula, 9.11 segundos. E ele gera aqui uma postagem que é bastante genérica, tá? Depois vocês podem dar uma olhada aí com mais detalhes, mas é bem genérica, né? Ele não dá ali uma profundidade tão grande no conteúdo da postagem que a gente pediu para ele criar. Quando a gente usa o GPT-4 Turbo, para mesmo comando, né, mesmos parâmetros aqui de tokens e de temperatura, ele já gera um texto muito mais completo, tá? Porém, ele demanda 20 segundos para gerar essa resposta.
Com o GPT-4o, o teste que a gente fez aqui, de novo, mesmo comando, mesmos parâmetros, ele gerou para a gente aqui em 11,34 segundos. Um pouco menos aí do que a metade, um pouco mais da metade ali do que o GPT-4 requeriu, né? O GPT foi mais, o 4 ele demorou mais ou menos 20 segundos e aqui a gente está falando de 11 segundos, um pouquinho a mais da metade, tá? Mas realmente eles estão cumprindo aí com essa questão de ser 2 vezes mais rápido, né? Aparentemente aqui de forma aproximada. Só que a qualidade da resposta é que me chamou bastante atenção. Então ele dá aqui por que os transforms são revolucionários, né? A questão do paralelismo, escalabilidade, a questão de contexto global aqui, né? E também impactos claros aqui em relação à questão do surgimento da arquitetura Transformers. Se a gente comparar essa resposta com a resposta que o modelo 3.5 trouxe para a gente, assim, jogo sujo, né? Porque é muito melhor, muito mais completa, muito mais embasada, tá? Bom, outro ponto aqui que eu pedi para, aqui já comparando somente o GPT-4 Turbo com o GPT-4o, eu pedi para o GPT-4 Turbo dizer o que é o GPT-4, tá? E aí ele fala aqui que é uma evolução ali do modelo GPT-2, GPT-3, né? E que ele ainda não tinha sido lançado, né? Dentro aqui dos dados de treinamento, né? Ele não tinha essa informação de que o GPT-4 tinha sido lançado, tá? Isso acontece porque realmente o GPT-4 ele foi treinado com dados até um determinado período, tá? Então aqui ele, por incrível que pareça, né? Mas é até óbvio pensar nisso, quando o GPT-4 foi para o mercado, ele não tinha sido treinado com aqueles dados porque não existiam esses dados, né? Então por isso que ele responde isso. Ele demorou aqui 14 segundos para gerar essa resposta, e aí fazendo a mesma pergunta para o GPT-4o, ele traz aqui muito mais qualidade, né? Muito mais detalhes aqui nas respostas do nosso comando, tá? E olha só que interessante, ele demorou 6,57 segundos, praticamente a metade, um pouco menos da metade aí do tempo de execução do GPT-4o, tá? Provavelmente, quanto mais testes, né, mais medições a gente fosse fazendo, mais próximo ali do 2 vezes mais rápido a gente ia ficar aqui com o GPT-4o, tá? E o grande diferencial para mim é a questão da profundidade ali, detalhamento das respostas que ele está trazendo para a gente, tá? Realmente, o GPT-4 já era melhor que o 3.5, né, muito melhor, porém o GPT-4o aqui ele está dando um salto ainda maior de qualidade nas respostas, beleza? Bom, por fim, eu trouxe aqui, eu fiz alguns testes, tá? Relacionados a input com imagem, tá? Depois vocês podem dar uma olhada aqui com mais detalhes, mas basicamente eu passo uma imagem aqui como referência para o modelo e eu pergunto onde a imagem está localizada. E a primeira imagem que eu passei para ele é do estádio aqui do Guarani, tá? Guarani aqui é um time de Campinas, né? E a imagem, como vocês podem ver, ela, cara, para quem não conhece muito assim do Brasil e tal, nunca veio para Campinas, né? Nunca foi para Campinas, dificilmente o cara vai acertar que estádio que é esse, né? Pode ser uma imagem antiga aí do Palestra Itália, sei lá, tá? Bom, opa, deixa eu voltar aqui para o Google Colab, já dei um spoiler aqui para vocês das outras imagens, mas eu perguntei para ele onde a imagem está localizada, e ele traz aqui para a gente que a imagem mostra o estádio Brinco de Ouro, né, o famoso estádio do Guarani, está localizado em Campinas, e é o estádio do Guarani, né? Olha só que interessante, ele dá até o time de futebol. O segundo, eu perguntei para ele qual é o contexto da imagem e relacione isso a um fato histórico, que é a imagem do gol do Ronaldo Fenômeno na Copa, né, na final da Copa de 2002, tá? Então ele traz aqui pra gente, olha só que legal, mostra um momento na final da Copa de 2002, né, na Coreia do Sul, ele fala até o local exato da Copa do Mundo, e aí o jogador Ronaldo tá prestes a marcar um gol contra o goleiro Oliver Kahn, né, o goleiro aqui alemão, né. Ele foi realizado exatamente no dia 30 de junho de 2002, e o Brasil venceu por 2-0 com ambos os gols marcados por Ronaldo. Esse aqui eu acho que tá errado, né? Depois validem aí, deixem nos comentários, porque eu acho que foi um gol do Ronaldo e um gol do Rivaldo, tá bom? Então isso aqui ele errou, tá? Mas procurem aí e validem essa informação, beleza? Mas é interessante que ele já consegue, né, fazer essa caracterização ali da imagem, a gente não precisa dar muitos detalhes para ele. E aí eu passei aqui também, um outro teste que eu fiz faça um resumo do livro com até 100 palavras, tá? Vocês vão ver que esses 100 palavras ele não foi muito rigoroso com isso,
mas eu passei aqui uma imagem bem ruim da capa de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Do Machado de Assis, um dos maiores clássicos da literatura brasileira. E aí ele faz um resumo, né, que Memórias Póstumas é um romance, Brás Cubas aí é um defunto autor, né, que é uma característica aqui dessa obra mesmo. Ele relata a sua vida com ironia, pessimismo, né, então tá bem correto, ele descreve suas desilusões amorosas. Aqui ele fala século XIX, 1800 e pouco, né? Então também está fazendo sentido essa questão do século aqui que ele traz. E a obra é marcada pelo estilo inovador, com capítulos curtos e digressões, né? Então realmente está fazendo bastante sentido esse resumo que ele trouxe. Por fim, pessoal, eu trouxe aqui uma imagem, que basicamente é uma imagem aqui de 2022, né? 13/2 de 2022, que mostra aqui a taxa de mortalidade da Covid por 100 mil habitantes em algumas cidades, né? Na verdade, capitais aqui do Brasil, tá? E aí eu falei para ele fazer uma análise da imagem, né? Isso aqui eu achei bem interessante. Aqui ele fala que a imagem apresenta um gráfico, né, de barras com a taxa de mortalidade. E aí ele traz aqui a mortalidade intermediária, né? Ele clusteriza ali as cidades, né? Por taxas de mortalidade baixas, intermediárias e altas, né? E aí ele faz algumas observações, fala da fonte dos dados. E ele fala aqui que essa análise pode ajudar a entender a distribuição da mortalidade da Covid-19 nas grandes capitais e aí ser útil para direcionar políticas públicas, né? Então assim, pessoal, achei muito interessante. Claro que aqui é um teste bem inicial. Vou deixar o desafio aí para vocês se aprofundarem mais, né? Proporem outros casos de uso aqui com o GPT-4o. Como eu disse para vocês, né? A gente não conseguiu testar outros modais aqui de input de dados do GPT-4o. Mas via API a gente já consegue ter uma ideia muito clara de performance e qualidade também dos outputs aqui do GPT-4o frente ao até então melhor modelo que a OpenAI tinha, que era o GPT-4 Turbo. Beleza, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, deixem um comentário para ajudar aqui o nosso canal a ficar cada vez mais engajado e atingir, né, consequentemente, mais pessoas aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço e vejo vocês na próxima oportunidade. Tchau, tchau!